Em Sociologia, na semana 15 de 2020, nós vamos iniciar um novo conteúdo. Esse novo conteúdo fala Filosofia da Existência. E nós vamos abordar, no primeiro momento, a palavra crise. Crise como algo que a gente conhece, né? E aqui o autor do texto vai falar que a gente tem vários tipos de crise. Eu tenho uma crise de saúde, que pode ser uma crise asmática, eu tenho uma crise psicótica, eu tenho crise nervosa, né? Eu perdi o meu equilíbrio. Eu tenho uma crise onde eu tenho um estado de dúvida, uma incerteza, então eu tenho uma crise moral, né? E diante de alguma situação que eu não sei qual decisão tomar. Eu tenho um conflito, né? Uma tensão, por exemplo, uma crise política no Oriente Médio. Eu também tenho crise como uma complicação, tenho uma crise diplomática. Isso acontece mais geralmente entre países, entre estados. Eu tenho a crise como um agravamento de uma situação que acontece, por exemplo, uma crise internacional, né? Então, no momento hoje, a gente está vivendo uma crise internacional em função de uma pandemia. Eu tenho uma situação decisiva que eu tenho que tomar, eu tenho uma crise dramática. Nossa, estou diante de um drama, né? Eu tenho também uma perturbação de ordem, é uma crise social. Por exemplo, em alguns momentos onde começa a haver greves, onde as pessoas começam a reivindicar alguma coisa, e diante disso eu tenho uma crise social. Então a palavra, ela tem várias formas da gente expressar ela. Esse termo crise, ele vem do grego crino, que significa separar, triar, arbitrar, escolher alguma coisa, decidir entre alguma coisa, né? Eu estou em crise, né? Eu estou num momento de crise, então eu preciso decidir, né? Diante de alguma coisa. Quando eu penso em crise em forma de escolha, né? Ela está relacionada a uma atividade de pensar, né? Da razão. Eu tenho que fazer uma escolha. Eu estou diante de algo e a partir desse algo eu tenho que fazer uma escolha, né? Por exemplo, eu estou diante de estar para fazer uma prova e precisar estudar ou não, né? E também a gente pode, diante de uma crise, ter essa ambivalência, esses dois significados, esses dois caminhos para que nós possamos seguir, né? Antes de ser uma atividade do pensamento, né? A crise, ela é ela mesma, é uma situação dela mesma, né? Esse mundo em que a gente vive, a gente tem muitas opções, nós temos muitos caminhos a seguir, muitas opções para seguir, muitas formas, né? Muitas decisões, né? E cada uma tem o seu resultado. Por exemplo, eu vou ter um momento de crise, vocês vão passar por isso quando vocês chegarem no ensino médio e vão ter que decidir qual carreira que vocês vão seguir, para qual área vocês vão seguir. E vai ser um momento de crise, vai ser um momento de escolha. E é um momento natural, né? Porque para cada escolha eu vou ter uma consequência, eu vou ter um resultado, né? Isso vai ser natural. Vamos pensar lá, né? O texto vai trazer para nós, por exemplo, o nosso nascimento. O nascimento não é uma coisa que você escolhe, mas ele é uma crise, é uma separação, né? É uma separação onde o feto, ele tem um cordão umbilical, a partir do nascimento corta esse cordão umbilical e há uma separação, né? É o momento em que a gente vem a ser, né? Passa a ser, né? E a partir daí passa a ter uma gênese, um início. Quando eu falo de Gênese, lá na Bíblia, Gênese é o primeiro livro da Bíblia, então é o início, é o começo de tudo, o nascimento é o começo de tudo. E tudo que a gente vive está imerso, está dentro de uma crise profunda. A crise, ela fez parte da construção da humanidade, né? E a gente não pode pensar no surgimento, por exemplo, da filosofia, que a gente está falando de filosofia, sem uma crise, né? Uma crise que começou lá com os gregos, né? E aí a gente vem falar, né, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que eles foram desafiados
a pensar algo de forma diferente, né? E desafiam os outros também a pensar de forma diferente, a fazer escolhas, né? E realmente tudo isso é uma crise. As coisas não são ruins, elas são boas. A crise é uma coisa boa, ela nos faz refletir, né? E aí o texto vai falar que a vida, por exemplo, de um filósofo, ela não é só sofrimento, né? Você tem o prazer, né, de pensar, de raciocinar, de decidir, de optar, né, de buscar respostas, né? E as coisas poderiam ser piores. A filosofia não é, segundo o autor, nem para os sábios, nem para os ignorantes. A filosofia está no meio do caminho. Ela digamos assim, um elo que une a sabedoria, a ignorância até a sabedoria, né? Então, nós, né, seres humanos, desprovidos de certeza, mas desejosos pelo saber, buscamos respostas, né? Então, ele inclusive fala que a sabedoria, assim como o amor, é algo intermediário, é uma ponte que conduz a ignorância para a sabedoria, né? Então, a filosofia ela é essa ponte, né? Se algo que ainda você não sabe, né? Você busca através da filosofia. Então, o filósofo é a carência que deseja sabedoria. Ele tem desejo, ele tem fome, ele tem vontade de buscar essa sabedoria. E a filosofia é a expressão mais nobre desse amor, né? Então, através da filosofia, o filósofo encontra esse conhecimento, ele encontra as respostas para as dúvidas que ele tem.